Então, dessa vez vou falar sobre educação no Brasil, pegando essa discussão que está rolando aí sobre o novo ensino médio. Eu não vou falar enquanto pedagogo, enquanto filósofo da educação, enquanto algum tipo de cientista, teórico, pesquisador, investigador da área educacional. Não vou trazer aqui dados, etc. Não, vou falar enquanto professor, né, a partir da minha prática, da minha vivência, da minha experiência, dos diálogos que eu travei tanto com outros professores, com alunos, com pais, com pessoas de antigamente, pessoas mais novas, a partir também do que eu já li sobre o assunto e ideias aí que vieram da minha cabeça, o que eu absorvi em outros meios que às vezes até não tem nada a ver com a questão da educação, mas que eu acho que ajudam no debate, na discussão. Primeira coisa que eu acho que nessa questão ela precisa ser pontuada. A realidade, ela sempre é imperfeita, né? Aquela velha conversa, né, do copo meio vazio, do copo meio cheio. O copo nunca está cheio, nunca está completamente vazio. E o seu veredito, né, de se ele está meio vazio ou meio cheio, ele influi bastante em o que que você vai fazer com aquele copo, né? Se você vai beber a água, se você vai jogar o copo e a água junto fora, né? O que, que você vai fazer com aquilo depende de como você está olhando para aquilo, né? Então, assim, o novo ensino médio, eu vou dizer assim, minha opinião geral, assim, eu acho que ele não veio para resolver os problemas da educação brasileira. A educação brasileira tinha vários problemas. Tá aqui a educação brasileira, ela está cheia de problemas. Está aqui o novo ensino médio. Ele vai ser aplicado na educação brasileira, vai trazer mudanças para ela. Só que não são as soluções para esses problemas. Ele trouxe um monte de coisa que interfere em coisas que não, eu não sei se elas estavam realmente faltando na educação brasileira. As coisas que estavam faltando continuam faltando, e as coisas que ele está modificando, eu não sei se precisavam necessariamente ser tão modificadas assim, né? Então, eu acho que o novo ensino médio não veio para resolver o problema da educação brasileira, beleza. Só que isso eu posso dizer de várias outras coisas que aconteceram ao longo da história brasileira, vários projetos, várias modificações, várias leis, várias tentativas aí, várias propostas de implementação na educação brasileira que supostamente seria uma panaceia que ia resolver todos os problemas e não resolveram nada, e a educação brasileira só piora há décadas, né? Então, assim, eu não acho que seja tão novo assim esse novo ensino médio em termos de nem de coisa boa nem de coisa ruim, né? Ele é só mais uma coisa aí que veio, né? Apesar de que a mudança foi um pouco brusca demais, né? Para implementar o novo ensino médio, assim, fez uma revolução, assim, né? Nem no bom nem no mau sentido, mas uma revolução no sentido neutro de mudar muitas coisas de lugar. Agora vai ser assim, agora vai ser isso era assim, agora é assado, isso era assim, agora é assado. Muita coisa mudando assim, muito rápido, né? Eu acho que a implementação ela foi ruim por conta disso, que ela foi muito apressada, muito inimiga da perfeição. Então, assim, o novo ensino médio, eu não vou aqui também discutir demais o novo ensino médio, não, tá? Essa questão do empreendedorismo, essas questões todas aí que já tá muita gente falando besteira, inclusive, mas algumas pessoas falando alguma coisa interessante e tal. Mas eu quero pensar a educação brasileira mesmo, né? O novo ensino médio aqui é mais um pretexto, né? O que que eu acho? Eu estou me baseando também, uma das coisas que eu estou me baseando é uma vez que eu li um livro, eu queria estar com ele aqui, se chama A Escola em Cuba. Se eu não me engano, o nome da mulher que escreveu é Tânia Zaguri. E uma coisa que ela pontua fortemente nesse livro é que, assim, Cuba alcançou índices educacionais muito grandes, muito bons, né? E, e aí ela fala, né, que o discurso das pessoas, geralmente, quando se dão conta disso, é de que Cuba teria implementado uma estratégia revolucionária de educação, né? Então e aí tem toda aquela coisa do imaginário, né? O que é progresso, o que é revolução, o que é democracia, o que é popular, o que é avanço, inovação, etc. Tem todo
um imaginário em torno de conceitos, de procedimentos, etc. E aí ela vê que as pessoas tendem a pensar que Cuba estava adotando estratégias, sei lá, mais democráticas, mais populares, mais inovadoras, mais não sei o quê, papapá e papapá. E ela disse que quando ela foi estudar de caso, ela viu que o que Cuba fazia em educação era se chamar duas palavrinhas, aliás, três palavras, né? Duas palavras com conectivo. Feijão com arroz. O que Cuba fazia em educação era aquilo que sempre teve em educação, né? Que era tipo assim, não, vamos focar aqui no básico, vamos focar no básico, né? O professor fala, o aluno escuta, caderno, lápis, quadro, era isso. A estratégia cubana para a educação era essa. Então ela nota assim que o que funcionou em Cuba foi a tradição, né? Então é uma revolução tradicionalista, né? É uma tradição revolucionária, foi a tradição que revolucionou a educação cubana. Para dizer assim que tudo é muita ilusão, né? As pessoas tendem a achar que precisa de um método inovador, uma coisa nova para poder resolver o problema da educação. E não, o que a educação precisa é aquilo que ela sempre teve que deu certo, né? Que dizem, eu não sou especialista, mas dizem que a Ratio Studiorum dos jesuítas, né, o fundamento da, vamos dizer assim, as premissas da Ratio Studiorum, do método que os jesuítas empregavam. Inclusive, eu recomendo Legião Anchieta no canal História Ibérica, falando sobre educação e os jesuítas no Brasil. Eu assisti hoje. Mas não falaram isso que eu vou dizer, né? Dizem que o que os jesuítas faziam era o seguinte: eles aplicavam métodos conhecidos, né, que já tradicionais, vamos dizer assim, nas várias colônias portuguesas, né? E aquilo que dava certo, pronto, isso aqui é bom. E eles podiam ir testando outras coisas, né? E se não dava certo, jogava fora, né? Então, assim, tentativa e erro. Então, essa é a vantagem da tradição, né? A tradição, ela é a sedimentação daquilo que deu certo. É claro que o que dava certo antes pode não dar mais certo, né? Num novo contexto, novas pessoas, novos lugares e tal. Mas, no geral, a gente não troca o certo pelo duvidoso, né? Então, assim, eu acho que a realidade da educação brasileira padece desse mal, né? A gente sempre está pegando coisa nova, né? Até porque os nossos senhores Luzias, né? Os nossos profissionais de gabinete aí, a nossa burocracia vira-lata, que adora pagar pau de gringo, ela nos impõe isso, né? Ó, agora vocês vão fazer assim, ó, vocês faziam assim, agora vocês vão fazer assado. Então, sempre está importando modelos estrangeiros que não dialogam com a nossa realidade do dia a dia educacional, né? Mas isso não quer dizer que a educação no Brasil esteja fadada ao fracasso, cara. Tanto com o novo ensino médio, quanto, sei lá, vindo uma outra coisa agora. Tanto faz, cara. Porque eu acho que nós, enquanto professor, enquanto diretor, enquanto estudante, enquanto pai, enquanto funcionário, enfim, enquanto secretário de educação, enquanto prefeito, etc., a gente pode pegar essa grande novidade e adaptar ela àquilo que interessa, entendeu? A gente não precisa necessariamente ficar tão preso ao modelo novo que está chegando. A gente pode olhar para o modelo novo e dizer, bom, o que tem aqui que vai me servir e como é que eu posso fazer isso aqui funcionar no que eu tenho, né? Então, o que eu acho que é essencial para a gente olhar em educação não é o modelo que o cara, sei lá, numa noite de farra, digitou lá e colocou as ideias loucas que nem essa BNCC, pelo menos de filosofia, é uma loucura total. Enfim, né, cara? Mas não é só no caso de filosofia, né? Ciências humanas em geral. Não ficar tão preso a isso, entendeu? Disso aí você extrai o que é útil, o que você pode fazer de bom com isso, né? Pense mais no seu aluno, pense mais na sua escola, pense mais na comunidade, pense mais no chão de fábrica da educação. Não pense tanto no modelo que foi pedido, né? Utilize a grande qualidade do brasileiro, que, a meu ver, foi herdada principalmente dos africanos, que é a capacidade de improvisação, né? A nossa capacidade
de gingar o nosso jeitinho no bom sentido, né? Não o jeitinho no sentido de prejudicar o outro, de ganhar vantagem, mas sim o jeitinho no sentido de resolver a coisa, apesar das regras estarem atuando contra você, contra você e contra todo mundo, né? Contra o Brasil, contra o mundo, né? As regras estão mais empatando do que ajudando, mas você dá um jeitinho ali e todo mundo sai ganhando, né? Então, utilize esse bom jeitinho, né? Não o mau jeitinho, mas o bom jeitinho. O que a gente tem que ver? A gente tem que ver, aí vamos, na educação a gente tem que pensar em dois sentidos, né? Um sentido mais coletivo, nacional, e um sentido mais particular, né? A gente tem que ver a necessidade do país, né? Porque a educação, até o Aldo Ribeiro diz uma coisa, né? Quer dizer, eu acho que o Aldo Ribeiro que diz, eu posso estar enganado, que a nossa educação ela está ruim porque a gente não tem uma ideia de país, né? Qual é o Brasil que eu quero? Qual é? Para eu ter uma ideia do cidadão brasileiro, eu tenho que ter uma ideia de Brasil, né? Qual é o que é o cidadão brasileiro, né? Que tipo de cidadão eu quero formar? Para eu pensar esse cidadão, eu tenho que pensar qual é o país que eu quero ter, né? Então, quando a gente tem uma ideia de Brasil, a gente tem uma ideia de cidadão brasileiro. Quando eu tenho uma ideia de cidadão brasileiro, aí é que eu vou pensar, então, para eu formar esse cidadão, eu tenho que ensinar isso, ensinar aquilo, ensinar desse jeito, ensinar daquele jeito, né? Como a gente não tem nem a ideia de Brasil, porque a gente nem conhece o Brasil, né? Eu estou falando entre aspas, né? Porque eu, pelo menos, conheço um bocadinho de Brasil, mas preciso conhecer muito mais. Mas, no geral, né, a nossa mídia, as nossas universidades, a maior parte dos nossos políticos, eles estão olhando para os Estados Unidos, para a Noruega, para a França, né? Eles não estão olhando para o Brasil. E até no meio nacionalista tem muita gente que está olhando para a Rússia, está olhando para a China, né? Pouca gente está olhando para o Brasil, né? Mas são poucos e bons. Eu confio nessa rapaziada aí, eu acredito nessa rapaziada aí. E é com toda essa gente que eu quero brigar. Esses poucos e bons estão olhando para o Brasil, mas a gente tem que olhar mais ainda, né? Para a gente ver as necessidades do país e ver também o lado mais particular, a necessidade do estudante, né? Você, como professor, como secretário de educação, como diretor, etc., você não pode abrir mão de pensar o que aquele menino precisa para ele andar com as próprias pernas e sobreviver nessa selva de pedras ou nessa selva de realmente de mato e sem cachorro, né? Mas com muita onça, né? Então, tem que ver essas necessidades do aluno e do país, né? E temos que ver quais são os recursos oferecidos pela escola, tanto o espaço, os materiais, as ferramentas que se tem ali, o corpo pedagógico, o núcleo gestor, o que eles têm a oferecer, o que a biblioteca tem a oferecer, o que os alunos têm a oferecer, né? Momento Paulo Freire, né? A bagagem de vida do aluno, o que esse aluno faz, em que ele já é bom, etc., né? Os talentos daquele aluno. Você tem que pegar todos esses recursos e olhar também os seus recursos enquanto professor, gestor, etc. e tal. No caso do gestor, também tem que olhar quais são os recursos, qual é o RH ali, né? Os recursos humanos que ele tem ali, os professores que ele tem, né, para trabalhar. Olhar esses recursos, né, seus e do seu ambiente, do seu entorno, e adequar esses recursos às necessidades, tanto do aluno quanto do país, né? Isso é essencial. O novo ensino médio, o novíssimo ensino médio, o velho ensino médio, isso aí você atende aquilo que é documental, aquilo que é documento, né? Eu preciso entregar um papel dizendo X, Y e tal, eu tenho que ter uma média de aprovação X tal, eu tenho que produzir um relatório tal. Isso aí você vê depois, entendeu? Isso aí não é o essencial. O essencial é a necessidade do aluno do país e como você pode adequar os seus recursos, o recurso da escola, o recurso dos alunos, etc., para atender essas necessidades. Então, para não ficar só nesse nível abstrato, né, eu vou aqui dar alguns exemplos, tá? Não são exemplos detalhados, práticos, assim, faça assim que vai dar certo, não é? Não, mas eu acho que já dá para encaminhar. E aí depois, né, quem não entendeu direito essa parte que eu falei mais abstratamente, pode voltar o vídeo para ver a partir, depois de eu ter falado desses exemplos aí. Um dos exemplos, partindo do novo ensino médio, né, essa ideia de sustentabilidade, que eu acho que não vai,
Se vier um novíssimo ensino médio, eu acho que ele não vai tirar essa parte da sustentabilidade, eu acho que ele vai reforçar, né? Porque isso tem a ver com o plano de congelamento do poder mundial, né? Enfim, Brasil, Congo e Indonésia são as cerejinhas, eu acho que principalmente o Brasil, até cerejinhas desse bolo aí, né? Esse bolo que vai ser repartido pelas nações como na Conferência de Berlim, né? Então, sustentabilidade. O novo ensino médio, e eu acredito que o novíssimo ensino médio se vier também, o novo ensino médio, ele fala muito de sustentabilidade, né? Você é treinado, capacitado, empurrado, obrigado a trabalhar com seus alunos sempre a ideia de sustentabilidade. Aí, o cara que é nacionalista, pró-soberania do Brasil na Amazônia, não sei o quê, né, pró-Rússia, pró-BRICS, pró não sei o quê, o cara reage automaticamente, né? Não, não vou falar de sustentabilidade, eu me nego a isso e tal. Ou então eu vou falar, mas vou falar mal. Né? Ou então o cara não é tão aguerrido, não tem essas forças todas, e aí o cara desiste. Não, eu vou falar isso aí mesmo, mas eu vou falar de qualquer jeito lá para os alunos fazerem, então nem vendo nada. Eu acho que isso não precisa ser assim, sabe? Você pode pegar a ideia de sustentabilidade e fazer uma coisa interessante, sem subversões, né? Basta você olhar o que tem de positivo, né? Porque se a gente pensar bem, né, eu até gravei um vídeo aí que é pária ou páreo, né? O Brasil, ele não esse mauzão em termos de sustentabilidade. Na verdade, o Brasil é pioneiro e um dos melhores do mundo em matéria de sustentabilidade, né? Tanto é que a gente conservou a maior parte do nosso país são áreas preservadas, né? Então a gente tem que ver esse lado positivo, pegar as experiências brasileiras positivas de sustentabilidade e falar sobre elas, né? Então, você pode falar, por exemplo, sobre o pró-álcool, biodiesel, as energias alternativas, né? As hidrelétricas, a nossa base, né, energética é uma das mais limpas do mundo, né, com hidrelétricas, com a energia eólica e energia solar também no Brasil cresceu muito nos últimos anos, tem vários projetos nesse sentido. Pode falar sobre o Código Florestal Brasileiro, que é um dos mais avançados do mundo, né? Tem coisa aqui no Brasil que em outros lugares do mundo ninguém nem imagina. Imagina você chegar num país tipo Canadá e comprar uma extensão de terras ou um cercado, né? E o cara dizer assim para você, ó, você pode usar 20%, os outros 80% você tem que manter nativo aí. É inimaginável isso em outro lugar do mundo. No Brasil tem isso, né? Então, assim, tem muitas experiências no Brasil, está tendo agora também experiências com agroflorestas, etc. Então, o Brasil ele é cheio de experiências boas de sustentabilidade. Então, você pode falar sobre isso, né? Até colocar os alunos não só para pesquisar, como desenvolver um projeto, né? Tipo, inspirado nas experiências prévias, desenvolver um novo projeto, né? Outro tópico que é muito forte no novo ensino médio, já desde antes, né? Tem uma lei, não vou decoro o número de lei não, tá, galera? Mas tem aquela lei lá das relações étnicas, étnico-raciais, não sei o quê, que fala sobre a importância de ensinar a cultura africana, história e cultura africana e afro-brasileira, né? E também, aqui, no mesmo sentido, vai a questão das culturas indígenas, né? E aí, novamente, né, o cara que é nacionalista, ele, que nada, não sei o quê, só para falar mal dos portugueses, blá, blá, blá. Não precisa ter essa reação, né? E eu acho importante, sim, falar sobre cultura indígena e cultura africana. Só que não como os identitários fazem. Eu gravei aí vídeos aí falando sobre por que eu nunca entrei no movimento Black, né? Porque eu acho que a galera faz errado, né? E é teimosa em fazer errado, e se você critica, a galera taxa você de racista, né? Então você pode ver o lado positivo também. Porque o Brasil também é um país pioneiro na luta contra o racismo, né? O Novo Mundo nos Trópicos, do Gilberto Freire, tem um capítulo que não vou lembrar o nome do capítulo, não, mas é falando sobre a relação entre a geopolítica brasileira, a política externa brasileira e a questão racial, né? E para você ver como é central isso aí, né? O Brasil,
né, ele tem um histórico de ser um país mestiço, assim como o México e a América Latina em geral, né? E por conta disso, o Brasil, por exemplo, sempre foi muito próximo à África, né? Os países africanos votavam com o Brasil nas conferências da ONU, em grande medida porque a nossa relação com os africanos é melhor, a nossa relação com os povos indígenas é melhor do que, por exemplo, as colônias anglo-saxônicas que tem por aí, né? Você pega, por exemplo, inclusive os franceses também, né? Você pega, por exemplo, o Haiti, né? Você não tem indígena no Haiti, mas tinha indígena no Haiti. Eles foram dizimados, né? Você pega a proporção de indígenas nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália com relação ao grosso da população, né? É bem menor do que no Brasil e na América Espanhola, né? Então, assim, o brasileiro é descendente de indígena, né? Quando se fala, por exemplo, que rolou um extermínio porque a galera pega frases que podem ser hipérboles até, mas mesmo que não sejam hipérboles, a galera pega frases de pessoas supondo que no Brasil tinha uns 5 milhões de indígenas e agora só tem não sei quantos mil e tal. Pega essas frases, usa como estimativa para quantos indígenas havia no Brasil. Aí pega o censo do IBGE de agora, daqueles indígenas que vivem em comunidades demarcadas e tal, pessoas que se auto-reconhecem como indígenas, faz a comparação e dizem que houve um extermínio, né? Ah, antes tinha 5 milhões ou até 20 milhões e agora só tem 100 mil e tal. E não é bem assim, né? Por quê? Porque desses 5 milhões, vamos supor que eram 5 milhões ou 20 milhões que tinha em 1500, muitos, eu não vou dizer a maioria, porque eu teria que fazer uma pesquisa extensiva e intensiva, né? Mas muitos, muitos, muitos mesmo, né? Uma parcela muito considerável, né? Se converteu ao catolicismo, ao catolicismo, né? Já que expulsaram os protestantes, então não foi ao cristianismo, foi ao catolicismo mesmo. Se converteu ao catolicismo, né? Quando eu falo que expulsaram os protestantes, eu estou falando especificamente de Guararapes, mas em outras batalhas também contra franceses, holandeses e afins. Né? Então eles se converteram ao catolicismo e passaram a ser súditos de Portugal e, portanto, portugueses, né? Já viviam na América Portuguesa. Então, quando você vê falar de brasileiros ou de portugueses, você pode estar ouvindo falar de um indígena, né? Isso até hoje, né? Eu tenho certeza que eu sou descendente de indígena, por motivos meio óbvios. Tipo, quando eu olho para a cara de alguns primos meus, assim, eu pareço mais um iraniano, né? Eu acho que eu tenho um jeito, né? As pessoas me confundem às vezes com iraniano, com indiano, coisa do tipo, né? Mas os meus primos, assim, tem uns que você vê um índio, o cara é um índio, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que eu tenho ascendência indígena e eu tenho certeza que a maior parte dos brasileiros tem essa ascendência, inclusive as famílias que não parecem, né? Que parecem puramente africanas ou puramente europeias ou puramente misturadas de europeu com africano, mas tem um ancestral indígena ali, porque esses indígenas eles se converteram, eles se tornaram súditos da coroa portuguesa e foram aldeados, etc. Foram aldeados, né? Formaram aldeias, né? Foram aldeados, parece assim que a galera foi presa que nem animal, né? Assim, o modo como a história é ensinada para a gente fica parecendo isso, né? Enfim, resumidamente, eu acho que essa questão das culturas indígenas e africanas, elas podem ser trabalhadas também a partir da contribuição que nós tivemos na nossa cultura brasileira, que é uma cultura indígena, é uma cultura africana, né? A nossa cultura brasileira, ela é portuguesa principalmente, né? Em grande medida porque os portugueses eram os caras que dominavam, eu já falei sobre isso no outro vídeo, era a galera que dominava a escrita, né? E era a galera que estava ligada ao comércio internacional, então eles exerceram essa influência espiritual em termos de cultura escrita maior, né? Mas o jeito de falar, o jeito de se relacionar com as pessoas, o dia a dia, a culinária, a vestimenta, os hábitos, enfim, o povo brasileiro ele é indígena africano também, né? Tem muita coisa que a gente herdou desses povos e algumas delas também se materializam nesse campo mais político, espiritual, etc. Né? Por exemplo,
as personalidades negras do Brasil Império, né? Não são poucas, né? Já falei aqui dos irmãos Rebouças, José do Patrocínio e tal. Tem, por exemplo, Teodoro Sampaio, que inclusive escreveu um livro Tupi na Geografia Nacional, se eu não me engano, né? Tupi é muito presente na nossa cultura. O, esqueci o nome, o Antônio Pedro de Figueiredo, né? Entre vários outros, né? Mulatos e negros, né? Essas denominações que vão mudando com o tempo e que não são tão precisas assim, né? Porque no caso brasileiro todo mundo é mestiço, né? Todo mundo tem pelo menos uma gota de sangue aí dos três, então todo mundo é índio, é negro e é branco, né? Então você pega meio aproximadamente ali pelo fenótipo, aí chama o cara de negro, aproximadamente pelo fenótipo chama o cara de mulato, aproximadamente pelo fenótipo chama o cara de indígena, aproximadamente, viu? Ou então por questões de política, de demarcação de terra, de direitos, questões jurídicas e tal, a mãe é isso, o pai é aquilo e tal, não sei o quê, mas a verdade é que todo mundo é misturado, tudo junto, estamos juntos e misturados. Então, tem muitas figuras, né, negras nesse sentido. Indígena já é mais complicado porque, como eu falei, o brasileiro médio ele é descendente de indígena, né? E isso, o cara não vai dizer assim, o cara não é chamado de indígena, né? E, por exemplo, ninguém me chama de indígena. Ah, o Adriano é um youtuber indígena, é um professor indígena. Não, né? Então, assim, é difícil saber quem era indígena, quem não, quem era descendente em peso de povos indígenas, tinha ancestrais indígenas em peso que tinham um fenótipo indígena, por exemplo, né? Eu, por exemplo, quando eu olho para a cara do Gonçalves Dias, eu estou praticamente vendo um índio, né? Mas eu não tenho certeza, né? Porque só tirando por um retrato, né? Nem foto, né? Só pelo menos foto, né? Mas você vê isso, né, cara? Quando você pega muitos clubes de futebol brasileiro, muitos jogadores famosos, né, lutadores brasileiros, você percebe ali o fenótipo indígena, né, cara? Você vê que é mestiço, mas que tem ali uma presença indígena forte, né? Agora, com relação a escritores, é mais complicado porque a maioria... Porque o Brasil também, depois que veio a República, entrou num processo meio que de decadência, né? Aí essa decadência ela foi um pouco recuperada. Algo foi recuperado ali na era Vargas, né? Só que depois da era Vargas, né? Principalmente a partir dos anos 90 aí, né? A galera meio que quis jogar uma pá de cal também naquilo que a era Vargas nos deu, né? Então você vê aí a, a intelectualidade da era Vargas, você não conhece muita gente, né? Então, pessoal, eu acho que aqueles elementos africanos, indígenas da nossa cultura e também aquelas personalidades indígenas africanas, nesse sentido que eu estou colocando, né? Tudo é misturado, tudo é brasileiro e tal, mas essas coisas, elas podem também entrar nas nossas aulas, né? Valorização do elemento indígena e africano naquilo que é de pertencimento coletivo, naquilo que a gente já tem, né? Uma outra coisa, né? O Ney Lopes, né? Sambista e pesquisador, ele escreveu um dicionário brasileiro de Banto, né? Que mostra a influência do Banto no nosso falar, né? Eu não sei se o Ney Lopes tem essas credenciais linguísticas todas, mas eu dei uma folheada boa, né, nesse livro e peguei muita coisa interessante ali, muita coisa que eu não sabia que era de origem banto e né? Tem um cara também, cara, eu não lembro agora, ele é alguma coisa do Espírito Santo. Depois eu vou ver se eu coloco na descrição. Esse cara ele faz um resgate muito grande de coisas da África Central, né, que é essencialmente banto ali, que persistem na cultura brasileira. Porque a gente, quando fala de cultura africana, tende a privilegiar o elemento da África Ocidental, principalmente os Nagô, né, os Yorubás e tal. E, na verdade, aquilo que mais influenciou a cultura brasileira é a cultura banta, não é a cultura da África Ocidental, né? Tanto na capoeira, o samba, a culinária, o que mais influencia o gingado, a palavra gingado e tal, tudo tem uma influência mais do banto do que da África Ocidental. A África Ocidental, né, principalmente os Nagô, também um pouco os Jeje Marim e tal, né,
que é essa galera ali da Nigéria, Benin e tal, a influência que esse pessoal teve foi mais naquilo que no último vídeo, né, um dos últimos vídeos aí sobre o movimento Black, eu falei que são uma espécie de pequenos quistos étnicos uns enclaves étnicos que o Brasil também tolera, permite, né, e até favorece, né, mais do que em outras partes do mundo, né. Que a gente percebe no caso indígena, né, são aqueles povos que vivem quase isolados da civilização, né? Eu odeio falar assim, cara. Todo mundo, eu ainda vou fazer o vídeo falando sobre essa questão de civilização. Eu não curto essa ideia. Mas são indígenas que vivem isolados de qualquer outra cultura, de qualquer outro povo, né? É difícil você encontrar lugares do mundo em que isso existe, né? Pessoas que vivem completamente isoladas e tal. Principalmente num país grande, economicamente poderoso, bem populado, né? Como o Brasil, apesar de que podia ser bem mais populoso, né? Inclusive, espero que seja, né? Fazer uns meninos aí. O Brasil tem esses indígenas praticamente isolados. O Brasil tem esses nagô que meio que preservam a cultura de uma forma bem assim pura, vamos dizer assim, né? Preservando formas bem arcaicas de culto, de fala, etc. De vestimenta, etc. Enfim, coisa bem tradicional, né? E o Brasil também tem essa coisa da preservação, no caso europeu, né? Tem algumas colônias alemãs ou italianas ou também asiáticas, né, japonesas e tal, em que a galera preserva ali coisas que às vezes no país de origem não existe mais, né? Tem o caso dos japoneses, né, que eles adoravam, enfim, manchete sensacionalista, né? Pode ser que a coisa seja um pouco menos como eu estou descrevendo aqui, né? Mas que eles ainda adoravam o imperador e o imperador nem tava mais. O Japão já tinha mudado de regime e os caras aqui no Brasil ainda adoravam o imperador e tal. E no caso do alemão, né, que os caras ainda preservam dialetos que não existem mais na Alemanha. Enfim, todas essas coisas, né? Então o Brasil ele permite também isso, né? E eu vejo que as culturas da África Ocidental, principalmente o Nagô, que a gente chama aqui de Nagô, mais nesse sentido aí. Então, quando a gente vai falar de influências da cultura africana no Brasil, eu acho que não se deve privilegiar o elemento Nagô, tem que privilegiar o elemento Banto. Lembrando que os Bantos eles têm uma similaridade com os Tupis, né, que é o fato de que, assim como os Tupis se espalharam pela América Portuguesa, né, pelo Brasil, seguindo os cursos dos rios e o litoral, né? Então pegou ali toda a região ali do Pantanal, do Rio Paraguai e tal, aí o litoral todo e aí seguindo ali o Amazonas e tal. Os bantos também fizeram um processo parecido na África Central e na África do Sul, não o país África do Sul, mas toda ali Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Malawi, Moçambique e tal. Ali é tudo banto, né? Só que, claro, são vários povos diferentes, vários reinos diferentes, assim como no caso dos tupis, né? Vários povos, né? Várias tribos e tal. Então, mas tudo com um tronco banto, né? E o bantustão, termo aí do apartheid sul-africano. Né? Então, pessoal, já fugi muito do assunto, né? A questão educacional brasileira. Eu acho que a gente pode pegar as coisas do novo ensino médio, ou do novíssimo ensino médio, ou do velho ensino médio, e utilizar em proveito do aluno, em proveito da formação de cidadãos brasileiros, né? Cidadãos respeitáveis e respeitosos, né? Respeitadores, que a gente dizia no interior, né? Esse cabo é respeitador. O cabo, quando é bom, o cabo é respeitador. Então, eu acho que a gente pode utilizar de forma adequada, conveniente e boa, né? Basta que a gente, para usar o senso comum, enxergue o copo meio cheio e não o copo meio vazio, né? E desde que a gente tenha clareza do que a gente precisa e do que a gente é capaz e não fique tão preso aos papéis, né? Tanto papéis no sentido físico quanto papéis no sentido de, interprete esse papel aqui. Se a gente não ficar tão preso nisso, a gente consegue fazer um bom trabalho, né?
Então é isso. Falou.